Olá, está começando mais um ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV. E aqui no estúdio comigo hoje o jornalista, escritor e memorialista Sérgio Williams, responsável pela produção do livro que narra os 150 anos de vida da Associação Comercial de Santos, lançado em dezembro. A obra traz um relato importante de como a instituição se consolidou como uma das mais relevantes e determinantes para a cidade de Santos em sua evolução. Sérgio, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Thaíris, é sempre um prazer estar aqui no programa da SES, já não é a primeira vez, já vim outras 2 vezes, mas agora podendo, com muito orgulho, trazer aqui uma missão cumprida, uma missão histórica, uma missão importante, que é essa maravilha, esse livro que narra aí essa trajetória tão substancial, né, dos 150 anos da Associação Comercial. Foi uma missão que eu tive bastante honra de receber e muito satisfeito e aliviado por ter conseguido, né? Porque foi um se vira nos 30 tremendo, né? Foi uma missão bem complicada, mas que a gente conseguiu de fato realizar e deixar esse legado importante aí para a associação. Falando um pouquinho desse processo, como que foi o processo de pesquisa para a produção dessa obra? Eu tinha uma vantagem, Thaíris, assim, eu trabalho com a história de Santos já há muitos anos, então eu já tinha escrito. Em 2010 eu fiz uma grande matéria sobre a história dos 140 anos da Associação Comercial. Então eu já tinha uma base muito importante, né? Eu já sabia da história do Nicolau Verguer, do Barão do Embaré, já sabia muitas coisas da história da associação, as suas grandes curiosidades, né? O fato de ter abrigado a primeira agência do Banco do Brasil, de ter socorrido aí os santistas ali daquela tragédia de 1928. Eu tinha uma base importante. Então, para mim, não foi muito trabalho consolidar essa base de história, né? É claro que para um livro é diferente do que uma matéria, uma reportagem. Uma reportagem é uma coisa mais condensada. Um livro ele exige muito mais profundidade em termos de pesquisa. Mas também eu já tenho uma estrada longa nessa área, então eu determinei uma estratégia, né? A gente trabalhou o livro com capítulos curtos, numa linha do tempo, ou seja, ele é uma linha do tempo, né, que trata desde 1870 até os dias de hoje. E eu procurei dar uma leveza também com esses textos curtos, até porque é um livro que não é um livro para ser lido como se fosse um romance, né? Ele tem até um formato de luxo, né? Ele é grandão. Ele é um livro mais daquele livro que você coloca ali na antessala do escritório, quando as pessoas estão aguardando uma reunião e as pessoas acabam folheando por curiosidade, então a gente acaba tratando com muita imagem, muito recurso visual. Então, assim, não foi trabalhoso do ponto de vista da estratégia, mas é claro, assim, a gente teve que realmente ir atrás das informações, fui no arquivo, entrevistei algumas pessoas e no final deu tudo certo, né? Graças a Deus, como sempre, né? O livro ficou lindo, eu tive a oportunidade de folhear ele, vou ler agora, né? Mas ficou uma obra maravilhosa mesmo. E falando um pouquinho da atuação da Associação Comercial de Santos nesse início, né? Como que foi lá atrás? Como que a associação começou? Então, é importante a gente avaliar o contexto desse nascimento, né? Quando a gente fala do século XIX, ali logo depois da virada da segunda metade, você tem uma Santos que está começando a se transformar. Aliás, não só Santos, né? Se a gente avaliar o contexto econômico do país, com a chegada do café, né? A produção de café cada vez maior, a gente vê que é um produto que começa a ganhar mercado internacional. O Brasil enxerga uma possibilidade enorme de ter uma evolução econômica em cima disso e precisava de um porto forte, né? E o Porto de Santos, infelizmente, não tinha essa qualidade, essa estrutura toda, mas os caras optaram em iniciar com a ferrovia, que era o modal de trazer essa massa, né? essa carga, essa mercadoria para o porto, porque vinha antes em lombo de burros, né? Vinham com os tropeiros. E quando a estrada de ferro ela é concluída em 1867, a situação fica tão assim absurda, porque há tanta carga e movimentação, que a cidade não tem a estrutura necessária para escoar essa dimensão de carga de café. E aí os grandes cafeicultores da época, né, os grandes comerciantes da Praça de Santos, preocupados com essa situação e vendo que o governo talvez não fosse tomar essa iniciativa, eles resolveram então formar uma associação, uma sociedade com esse princípio de não só estruturar Santos para o seu futuro, né, mas realmente pensar no desenvolvimento da cidade como um todo, né? Então, quando você vê a associação comercial, ela
só na parte comercial, só na parte das negociações de mercadorias, não. A associação comercial ela começou a interferir na vida da cidade, na questão da distribuição de água potável para as pessoas, na questão do transporte urbano, na questão da iluminação pública. Então você vê que a associação comercial não ficava restrita só à atividade do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista do desenvolvimento de Santos. Então, eu até falo até para o Mauro, falo para as pessoas da associação, que a ACS, ela junto com a Santa Casa, são as duas maiores e mais importantes instituições da cidade, né? Junto com a administração pública, né, quando a gente fala com a prefeitura, eu acho que essas duas entidades, tanto a Santa Casa na área de saúde e a associação comercial nesse segmento, que acaba abrangendo muito mais coisa, são as duas entidades mais fortes. E nasceu justamente com esse DNA. Então, se você vê a história desses 150 anos, você vai perceber que esse DNA de liderança, de protagonismo, de decidir as coisas, de ter a confiabilidade, inclusive, da própria população, está bem intrínseco na história da associação. Tá bem, é indelével, é marcante. Então, o livro trata disso. Ele trata dessa evolução. Obviamente, nenhuma história são só flores, né? Nós tivemos muitos momentos de dificuldade, a associação viveu momentos difíceis, inclusive até em questões de pandemia, a gente fala da Covid, mas em 1918 tivemos a gripe espanhola, a associação comercial também interagiu com a cidade para ajudar a cidade nessa questão. Depois tivemos a quebra da Bolsa de Nova York em 29, que fez com que o café fosse lá para baixo, tivemos uma recessão econômica. Enfim, a associação sempre esteve presente na vida de Santos e isso está muito implícito ali, está muito implícito não, está muito explícito, né, no nosso trabalho literário que trata dessa história toda. Acho que a história da associação até se confunde com a história de Santos, né? Assim como a história do Porto, a gente se fala assim, a história do Porto, a história da Santa Casa, a história da associação, apesar de ser mais recente que a da Santa Casa e do próprio Porto, mas nesses 150 anos, a associação esteve muito presente em todos os momentos que a cidade de Santos vive. E a gente fica até feliz de que a gente vê que, recentemente, nesses tempos contemporâneos, a associação se mantém presente, né? Ela discute a questão da ligação seca Santos-Guarujá, ela discute a questão do VLT, ela discute a questão da preservação do patrimônio histórico, da recuperação do centro histórico. A associação está presente porque ela congrega as grandes cabeças da cidade, os grandes empresários, como no passado, eram os grandes empresários que pensaram a cidade, o próprio Teatro Guarani, quando você fala até na parte de cultura, a associação comercial ali estava presente, precisamos de um grande teatro para a cidade, porque Santos não tinha um grande teatro. Então a associação comercial também ficou presente ali, fizemos o Teatro Guarani e tantas outras coisas bacanas, como a primeira escola secundarista, a primeira guarda patrimonial de Santos. Ou seja, é uma entidade que realmente que tem uma presença marcante na história de Santos. São 150 anos de história, né? Tem muita história, muitos acontecimentos aí. E quais são os pontos nessa linha do tempo, né, que você considera de destaque na história da Associação Comercial de Santos? Olha, é até difícil falar isso porque são muitos pontos interessantes, né? Uma questão que é importante, que eu até destaco no livro, é a questão da força política que a associação teve ao longo desses anos todos, a ponto de ter uma respeitabilidade tão presente que todos os grandes líderes nacionais, e aí nós estamos falando desde a época do Império, porque a associação nasceu dentro do Império, né? Em 1870, né? Até 1889, o Brasil era um império. E o Dom Pedro II, que era o nosso imperador, ele esteve na associação comercial por 3 vezes, né? Então demonstra assim, o respeito que o governo central brasileiro tinha pela associação comercial, entendia a importância dela no contexto da liderança de um porto que era o porto mais importante do país, né? Então, quando você tem, após o Império vem a República, você vê que os presidentes da República, eles também adotam a mesma postura de, eles vinham a Santos em qualquer tipo de visita e eles passavam na associação comercial porque era uma passagem praticamente obrigatória, né? Juscelino Kubitschek foi um dos grandes presidentes do Brasil, inclusive quando veio a Santos, foi à associação comercial, fez um discurso acalorado a respeito das relações que o Brasil tinha com os Estados Unidos, ou seja, o que se falava dentro da associação comercial nessas visitas presidenciais ecoavam pelo país inteiro. Tamanha dimensão que tinha a importância da Praça Cafeeira, da Praça Comercial de Santos,
né, para o mundo, né, para o Brasil e para o mundo, não só com café, mas depois vieram outros produtos, soja, depois veio a containerização também, a ação comercial presente nesse momento. Enfim, isso é um ponto importante de destaque. E aí tem aquelas curiosidades que todo mundo gosta, né? Falar, por exemplo, que a primeira agência do Banco do Brasil foi lá, a questão da gripe espanhola. Teve uma curiosidade que, assim, quando afundou o Titanic, né, a Associação Comercial mandou um telegrama de condolências ao governo britânico. Tudo bem que é uma coisinha assim meio boba, mas assim, é uma história mundial conhecida. Então, assim, tem muitas peculiaridades que a gente aborda no livro, né, essas curiosidades. E essas curiosidades, elas são colocadas dessa forma justamente para que haja uma leveza na leitura desse tipo de livro. Porque eu volto a dizer, não é um livro feito para aquela leitura de você estar na rede, estar no ônibus, indo para São Paulo, ler no ônibus. Não, é um livro mais difícil de ter esse tipo de leitura. Porém, por outro lado, a forma literária, o texto dele, ele tem essa característica, né? Uma leveza para que as pessoas ali na sala de espera, tomando aquele chazinho de cadeira para a reunião, possam ali absorver aquele conhecimento de um modo mais agradável, porque tudo que a gente lê e é agradável, a gente absorve melhor, né? Então a gente tem esse princípio. Então tem muitas curiosidades, para mim é difícil dizer se tem uma ou outra mais importante. Eu acho que todas elas são curiosas e vale a pena serem lidas. A gente sabe ali que hoje a SESC está concentrada ali no centro, né? Como que foi? Tem alguma informação sobre essa escolha do local ali? Porque eu acho que Santos estava em construção ainda, né? Por que foi escolhido ali o centro? Como que era esse entorno? 1870, Santos era o centro, né? Não existia o resto. Gonzaga, Boqueirão. Então, assim, isso era o que a gente chamava arrabaldes da cidade, né? Era um dos lugares distantes. Tanto é que quando teve as epidemias ali no século XIX, os santistas pensaram até em construir um sanatório em cima da ilha Urubuquixaba, um hospital de isolamento, para tuberculose e tudo mais. Por quê? Porque era longe da cidade. E tem uma coisa interessante, os mais velhos, a gente percebe já no Gonzaga, para onde você vai? Eu vou lá para a cidade. É porque aqui é a fazenda, por acaso? A cidade é tudo. É que, para nós, a cidade, assim, tradicionalmente, a cidade é o centro. Então, quando a gente vê o contexto desse nascedor, 1870, Santos era o centro, né? Depois foi se desenvolvendo para outros lugares. E a Associação Comercial nasceu ali com uma casa emprestada pelo Nicolau Vergueiro, foi o seu primeiro presidente. Depois alugou uma sede ali na atual Frei Gaspar. E depois teve um incêndio numa casa que ficava na esquina da 15 de novembro com a Riachuelo, que era uma residência, teve um incêndio. A pessoa acabou vendendo essa casa e a Associação Comercial comprou esse imóvel. Não foi totalmente destruidor, reformou esse imóvel e colocou ali a sua sede, que é onde está hoje. Mas essa primeira sede não é a sede arquitetonicamente de hoje. Nos anos 20, houve uma decisão de realmente fazer uma sede completamente nova. Foi demolido completamente o prédio e construído um do chão, que é o prédio que nós temos hoje, que foi inaugurado em 23. E é um prédio belíssimo, né? Um prédio maravilhoso. Aliás, há uma ideia, já acontece hoje, mas há uma ideia de se reforçar ali como um ponto de interesse turístico, de visitar, porque, nossa, você entra na sala da presidência, você entra no auditório, na sala de classificação de café, você é uma viagem no tempo, né? E você tem quadros do Benedito Calixto nas paredes, né? Você tem um quadro belíssimo que mostra Santos ali em 1880, mais ou menos. Tem outro quadro bonito também do Porto. Enfim, é um lugar de contemplação, né? E a Associação Comercial está lá já desde o começo do século passado, não é nem 23 já é a sede nova. E está lá e é bastante presente, tem uma presença marcante no centro e tem essa ideia de se tornar realmente um ponto de referencial turístico. Legal. Pessoal, a gente está chegando ao fim do primeiro bloco. Continue com a gente, já já a gente volta. Olá, estamos de volta com o segundo e último bloco do programa ACS na TV, programa da Associação Comercial de Santos na Santa Cecília TV, que hoje recebe o escritor, jornalista e memorialista Sérgio Williams, responsável pela produção do livro que marca os 150 anos da Associação Comercial de Santos. Sérgio, continuando agora o nosso bate-papo, depois de pesquisar tantas histórias, né, entrar aí fundo nos acontecimentos dessa trajetória de 150 anos da Associação Comercial de Santos, a gente quer ouvir de você as impressões sobre a existência da entidade aqui na região. Então, como eu já pontuei,
é uma presença determinante para o desenvolvimento da cidade de Santos, a ponto de, inclusive, no final do século XIX, mais ou menos 1894, agora não vou lembrar tudo de cabeça assim, Santos estava vivendo uma crise política muito grande, o líder executivo da cidade ainda não era prefeito, chamava-se intendente municipal, ele não gozava de um bom olhar da municipalidade, da população, e aí a população pediu que ele fosse retirado do cargo. E a coisa ia ficar vaga, não tinha um substituto imediato. Então a população pediu para que a Associação Comercial de Santos assumisse os rumos do município de Santos, atuando como se fosse a prefeitura, até que fosse escolhido o novo intendente. Então olha só, que instituição a gente teria uma condição igual a essa, né, de a população falar assim, não, olha, a gente acredita em vocês, vocês são pessoas que nós temos uma crença, uma credibilidade. Então a associação, o poder que ela tinha e a respeitabilidade que ela tinha das pessoas era muito grande, mas muito grande. Porque a associação brigava por tudo, brigava pelo transporte público, brigava pela iluminação, brigava pela distribuição de água eficiente, pela saúde pública. Não era só os interesses comerciais, porque em tese seria isso. Se você olha o estatuto, no primeiro estatuto, era aquela questão de lutar por um porto mais eficiente, de lutar por taxas melhores. Havia muita briga em relação a taxas de exportação, tal, mas a associação ela extrapolava essa missão e realmente ajudava a cidade numa visão desenvolvimentista. Tanto é que Santos, já na década de 1920, Santos é uma cidade extremamente pujante do ponto de vista da sua qualidade. Nós tínhamos prédios belíssimos, prédio da Bolsa do Café, que foi inaugurado em 22. Eram prédios maravilhosos, a cidade era uma cidade que tinha, o dinheiro rolava solto na cidade. Podíamos dizer que em termos de beleza e estrutura, Santos rivalizava com qualquer cidade europeia nessa época. E isso tudo graças à força dessas pessoas que tinham realmente voz ativa na vida social e na vida política da cidade. Muitos dos membros da Associação Comercial eram também membros da Câmara Municipal, alguns foram prefeitos, enfim. Tinha uma força muito grande. E a gente vê que, ao longo das décadas, ainda que com os problemas todos que o café... E a gente fala muito de café porque, de fato, o café era realmente a mola propulsora, não só de Santos, mas do Brasil inteiro, e a Associação Comercial representava essa mola propulsora porque era a principal porto de exportação de café. Os outros produtos tinham uma força? Tinham, mas não chegavam aos pés do café. Então, se você vê a linha do tempo da associação, você vê que o café é muito marcante. Essa mudança de rumos, ela começa já a partir da década de 30, até por conta da queda do café, e há uma ressignificação por parte da associação de uma visão de atuação, de representatividade, e você começa a ver a associação indo para os setores de armazenagem, dos setores de serviços, de educação, né? E hoje, a partir já do novo milênio, né, a gente vê que a associação está presente em todas as áreas. Você vê hoje com as câmaras setoriais, né, setoriais de educação, de ensino, no caso, construção civil, saúde, você vê que a associação está... Comércio varejista, né, também, você vê que a associação hoje ela é presente em todos os segmentos, porque ela continua com esse seu DNA forte de protagonismo, de liderança, para brigar pela sociedade e principalmente pela classe empresarial, porque é quem gera emprego, né? Então você tem toda uma força voltada nessa força comercial, justamente porque é aí que é a mola para o resto. Então eu não tinha esse conhecimento do tempo muito contemporâneo, que eu trabalho mais com a parte do passado, mas foi bastante importante na construção desse livro eu entender o papel da associação comercial nos tempos presentes. Então você vê a criação da ACS Jovem, ou seja, já tem um olhar para o futuro, né, de capacitar, de formar, de formatar conceitos nessa garotada que são jovens empreendedores. Você vê também a tecnologia muito presente, né, com a certificação digital, com a certificação de origem, que é desde a década de 20, desde a criação da Bolsa do Café, a Associação Comercial tem essa prerrogativa de fazer a certidão de origem de café e também de outras coisas. Então você vê hoje a tecnologia muito presente, né? Que aliás não dá para fugir disso, né? Então assim,
você vê que a associação está sempre se reinventando, mas não é uma reinvenção, é uma adaptação ao mercado e as coisas que acontecem. E sempre naquela liderança, mas sem esquecer o seu passado, né? Tanto é que mandou produzir um livro contando a sua história, porque tem orgulho da sua história. E não tem só orgulho através do texto, mas você vê o cuidado que a associação tem com o seu prédio, com o seu mobiliário. Tem móveis maravilhosos lá de mais de 100 anos, né? Então você vê que há um cuidado com essa história, porque a gente precisa valorizar a nossa história, né? Durante o lançamento do livro eu até falei no meu discurso lá, o que nós somos individualmente sem a nossa própria história. Nós somos um conjunto das nossas memórias. Se apagarmos nossas memórias, nós deixamos de ser, somos mais nada. Então as associações, as entidades também passam por esse mesmo conceito. As entidades têm a sua história e ela é o resultado da sua história, né? Um município, o estado, um país, uma comunidade. Então eu vejo que a associação valoriza muito esse papel e essa história toda e a gente vê ela se ressignificando e se fortalecendo para atender aquilo que ela precisa atender, que é o estatuto social, as missões que ela tem para com seus membros e para com a cidade. Então é muito bacana, eu percebi isso muito forte. Então, aliás, redobrou minha honra por saber que a associação realmente é uma instituição que tem esse olhar. E você falou um pouquinho ali atrás, né, da característica do livro, que ele tem um estilo literário leve, traz imagens. Por que vocês optaram por esse caminho? Talvez as pessoas esperavam um livro da instituição, né, que fosse mais um estilo mais quadradinho. Por que vocês optaram por esse caminho? Primeiro que eu não consigo fazer quadradinho, né? Eu já tenho meu trabalho enquanto memorialista, eu sou jornalista, né, de formação, né, acadêmica, então eu sempre me preocupo em passar a história para as pessoas de um modo leve, né? Eu acho complicado quando você leva para um leitor uma história muito rebuscada, muito quadrada, porque ela afasta, né? Ela não atrai. Por isso que eu sou romancista também, eu tenho 5 romances, e todos os romances são romances históricos, porque é uma forma palatável de você levar uma informação para as pessoas. É levar informação sem compromisso. Olha, você não vai fazer uma prova depois que lê esse livro, a ideia não é essa. É você absorver aquele conhecimento de uma forma agradável, de uma forma, poxa, que legal, não sabia disso. Então você vai olhar para a instituição com outros olhos, fala, nossa, que legal, você sabia que... Aí você passa lá com o seu par, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, você fala assim, você sabia que aqui aconteceu tal coisa? Sabia que Dom Pedro II esteve aqui, que tem o livro de ouro com as assinaturas? Então, assim, a ideia é trazer essa leveza, eu uso uma palavra até mais difícil, que é a palatividade, né? Tornar palatável aquela leitura. E eu gosto muito de brincar com aquela coisa de ambientação, que é coisa bem de romancista, né? Eu começo o livro assim, Santos, 22 de dezembro de 1870, eram 5 horas da tarde. Então a gente cria um clima, porque torna a leitura mais agradável. Coloca, né? o leitor dentro porque assim, da história. O formato é um formato já pesado, ele é um livro de luxo, pesado, difícil de ler, então assim, ele não é para ser lido de uma vez só, ele é para ser consumido aos poucos, né? E se você perceber também outra coisa interessante que a gente fez, porque a diagramação também é minha, viu? Também tem um lado artístico aqui. Eu procurei usar uma fonte grande, você vê, a letra é grande, porque você também, apesar de ter gente que achar que pode ser grosseiro, mas não é. Ele ajuda até, porque tem muita gente que não enxerga de perto, né? Então ele ajuda até esse tipo de situação. Então realmente é um livro que tem o propósito de levar a informação de uma maneira leve e também fácil, né? Não chula, não é chula, é fácil, tornar realmente agradável. Sérgio, para a gente finalizar, você falou que essa pesquisa fez você ter mais orgulho, né, da associação, da cidade de Santos. E aí agora falando um pouquinho de futuro, o que você vislumbra aí, como que você como historiador enxerga o futuro da associação comercial? Eu acho que a associação está no caminho certo, eu acho que essa ressignificação de olhar, primeiro, para a questão do jovem, inserir o jovem no contexto, eu acho que isso é muito bacana. Essa questão do Academy, né, de começar a usar plataformas digitais para espalhar aquele conhecimento que eles têm, essa questão da tecnologia, essa questão da valorização da sua identidade histórica, do seu DNA. Há uma tarefa importante agora que o Mauro e a equipe toda, o Adalto, o Edu, todos estão convergindo em tornar ali um espaço realmente de contemplação, talvez
um pequeno museu interativo, as visitações que já acontecem, melhorar isso. Eu acho que tudo isso traz a comunidade para dentro da associação. A associação divide mais a sua história com as pessoas. E isso é bom, porque quando as pessoas conhecem a história de um lugar, elas valorizam mais, né? Porque isso é muito importante, não só com a associação, mas a cidade como um todo. Tudo aquilo que a gente desconhece, nós não valorizamos. E é muito triste a gente ver uma estátua, por exemplo, do Bartolomeu de Gusmão, por exemplo, ali na Praça Rui Barbosa, deteriorada, pichada, alguém arrancou alguma coisa dela. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas desconhecem a história daquele personagem, o papel importante que aquele personagem teve para a história do mundo. Então, eu acho que a associação tem esse futuro, já bem consolidado. Eu acredito que se continuar nessa linha, o próximo livro de 150 anos será um livro tão brilhante quanto esse. Perfeito. Sérgio, gostaria de agradecer a sua presença, parabenizar você pelo trabalho excepcional, o livro ficou lindo. Se você quiser deixar uma mensagem final, fica à disposição aí. Não, só agradecer mais uma vez pela oportunidade de desenvolver esse trabalho. Foi um trabalho, assim, se vira nos 30, eu tive pouco tempo para fazer, mas como eu já tinha a história muito bem consolidada, a gente conseguiu elaborar aí uma obra que é para ficar para a cidade, para a associação, e eu espero poder aí também fazer outros trabalhos na cidade. A gente já tem vários trabalhos e juntar as forças, né? Eu sou também presidente do Instituto de História Geográfico e nós precisamos juntar as forças em outras missões importantes para a cidade. Então eu queria mais uma vez agradecer você pelo carinho com que me recebeu e estamos à disposição. É isso, pessoal. Estamos encerrando então o nosso programa de hoje. Obrigado por ter ficado com a gente. Até a próxima. Tchau.